Léo. É que eu acho que esse episódio ele deveria ser melhor explorado. Depois da terra, habitaremos na Jerusalém celestial. Eu espero, já falei, espero que você esteja certo. Ruas eu de torço ouro, para que eu esteja errado e o senhor esteja certo. Aqui, ó, que mandaram aqui, Vamos ó. lá. E o professor fala assim, ó. Você, como um cientista que crê na Bíblia, você acredita que os 3 dias de escuridão no Egito, descritos em Êxodo, foram um fenômeno natural que Deus usou ou um milagre fora das leis da natureza? Ó, Luan, é bem legal essa, porque tem um livro que chama assim, E a Bíblia Tinha Razão. Já ouviu falar? Não, nunca vi, não. Esse eu já ouvi falar. Você ouviu, né, Léo? Já, mas não li, não. Eu li, adorei o livro na época, eu era moleque, né? E usava aquele livro como minha ferramenta de apologética. Olha isso. Agora, o livro é um fiasco, porque o livro tenta explicar as atuações sobrenaturais de Deus através de processos naturais. Ó, atravessou lá o Mar Vermelho, o Mar porque baixou Vermelho, a maré. porque baixou a maré, deu um ventinho. maré, Aquilo é sim. ridículo, né, cara? Aí como é que matou os egípcios, então? Eles O não vermelho sabiam nadar. das pragas do Egito foi uma bactéria qualquer, umas coisas horrorosas. Aconteceu um Rio Vermelho aqui no Brasil. Obviamente Deus agiu, e inclusive a Bíblia descreve de forma sobrenatural em vários eventos. E que a gente não vai conseguir explicar com forças naturais. Quando a mulher que vertia sangue encostou nas roupas de Jesus, o que Jesus falou? Senti que de mim saiu poder. Esse poder que Jesus está falando não é um poder conhecido pelos homens. Sim. Que poder que a gente conhece que cura uma mulher que tinha uma hemorragia incurável imediatamente? Jesus chama Lázaro para fora e fala, Lázaro, sai para fora. Ele ressuscitou um morto. Um Walking Dead, né? Saiu ali. Quando Jesus transforma água em vinho, tem como processo natural para transformar água em vinho, Léo? Não. Absolutamente não. Então, quando ele faz uma jumenta falar, ele fez uma jumenta falar. Quando ele fez o sol e a lua pararem em Josué, o pessoal diz assim, nossa, todo o universo seria desestruturado se parasse a lua e o sol, porque os movimentos que a gente conhece dos astros hoje, todos os outros astros colapsariam. Concordo plenamente. Colapsariam mesmo. Mas Deus é Deus, ele age, ele intervém com processos, com forças que a gente não conhece. Então o que ele fez para parar a lua e o sol? Ele falou, o universo pare. Ele parou o universo, não tem outra explicação. Agora, você crê em Deus também, né, Léo? Se Deus é Deus, como é que ele faz para parar o universo, gente? Ele fala, o universo pare. Ele criou o universo, ele estabeleceu todas as leis. Agora, claro, muitos eventos da Bíblia são eventos que são sobrenaturais, a gente fica achando que é milagroso, né? Não, processos que ocorreram com forças que Deus comanda, que estão além das forças naturais que a gente conhece, só isso. Deus não é mágico, ele age com forças, com processos que nós não conhecemos, como Jesus. Ele não pegou uma varinha assim, moleque, verta sangue. Não, saiu dele poder, olha que interessante. Então ele agiu com forças que não estão à nossa disposição, nós não podemos simular no computador que força que ele usou, porque a gente não conhece essas forças. A Bíblia chama das virtudes de Deus, olha que interessante. Você não acha icônico essa? É uma passagem que eu já contei isso várias vezes, que eu tô tardiamente estudando a Bíblia. E essa é uma passagem que eu acho interessante. Pô, legal, hein, Léo? Não, mas faz tempo isso aí. O Léo tem chamado de pastor. E essa é uma parte interessante, aí vamos fazer um raciocínio. Você tá na minha lista de oração agora, viu, Léo? Eu agradeço. Tá bom? Vamos fazer um exercício filosófico aqui de raciocínio, porque é uma passagem comum essa, porque os milagres acontecem na vida de Cristo por ação de Cristo. Ele quer transformar água em vinho, né? Ele quer dividir os peixes e os pães por ação. Sim. E esse é um milagre que não tem ação de Cristo. Pelo que eu entendi dessa passagem, a mulher tinha tanta fé, essa mulher, que seria curada por ele, que ao encostar em Jesus, ela foi curada sem Jesus querer. Certo? Não, totalmente errado isso. Não? Jesus, Deus está no comando de Sim, todas as mas Jesus, coisas. ele pergunta, pô, eu senti que alguém tirou poder. Saiu poder dele. de Jesus. Sim, mas então se ele procura. Obviamente ele permitiu que esse poder saísse. Mas pela forma que ele age, pelo que eu li da Bíblia, parece que ele não tinha a intenção.
Isso não é uma coisa que... Mas Você não acha que não? intenção, você consegue julgar intenções? Muitas vezes. Tá bom. Lógico que lendo... Obviamente, não, eu acho que Jesus era Deus, certo? Não, tudo bem. Aí, Era Deus, ó, mas tudo e bem. vimos Mas ele a sua Ele glória. estava limitado, de Glória certa como forma. do unigênito do Pai. Não, ele estava em corpo de homem. Mas Sim, então ele estava limitado. Né? Em relação a ser Deus, concorda? O Léo tá discutindo teologia agora, gente. É que ele tá acostumado com pergunta fácil. Ele tá acostumado com cara fácil. Ó, né? assim, Tô fazendo uma pergunta. para defender o design inteligente, Léo, você tem que saber ciência, filosofia e teologia. Então eu estudo teologia. Sim, tá. Agora, A teologia é o que eu saber sei mesmo. o limite Os outros dois qual eu é sou o bom. limite de Jesus como Deus sendo homem? Eu não acho que ele estaria limitado. Ele se limitou. Sim, mas ele não estaria limitado. Sim, mas ele Agora, tá no momento limitado. Agora, quando é para curar, ele tem Sim. todos os atributos de Deus. Você não acha que ele foi pego de surpresa nesse momento? Você não acha que ele sabia, inclusive, que seria tocado antes? Posso ter interpretado mal, mas me dá a impressão, pelo que eu li, que não. Ele meio que foi pego de surpresa. Senti que de mim saiu o poder. Ele Sim, falou, gente, eu senti mas que de parece mim que ele saiu o foi poder. pego de surpresa, pô, né? Quem foi? Quem foi? É. Aí ele sabia Exatamente. que ele ia cedo. Ele pediu para os seus discípulos acharem, mas ele Então, sabia. Então, mas assim, Ele era se você lê, pelo que tá escrito, parece que ele não sabia. Ah, tudo bem. Tá. Eu acho que até é interessante essa sua posição, Tá. porque, Isso não sei, os teólogos que estão nos ouvindo, qual é a diferença de Jesus e de Deus? Porque Jesus isso não- feito homem, Deus, Tá. em termos de poder e autoridade, eu diria que nada, mas tudo bem. Você tá. Ele foi Jesus foi surpreendido pelo toque da mulher. Isso, porque o que eu quero Foi a chegar mulher com que isso. se curou? Foi a mulher que se curou? A fé dela que curou? Isso que me dá a impressão. Não, foi Que Jesus foi a... que curou. O poder não. saiu de Deus. Peraí, isso sem dúvida. Eu não tô Ah. falando que ela se curou sozinha, tá? Ela se curou a partir de Deus, mas ela tinha... Obviamente, a fé dela Mas permitiu... ela tinha tanta fé que ela não precisou da autorização de Jesus. É a impressão que eu tenho, não tô te Puxa. perguntando. O que você Você acha vê dessa agora? daí? Sem O que vocês autorização. acham? Eu acho que não, acho que ele já sabia Mas- que ia acontecer Mas pra... ele pergunta, né? Falou assim, ó, saiu o poder de Mas mim. é, Quem foi? mas é como se fosse um... Senão ele já olhava Ó, e falava, ó... É um ensinamento. Ó, Tudo que ele eu faz acho é... Eu acho que ele tá se convertendo e será um arminiano, não? Um arminiano. Verdade. Você conhece a treta? Não. Armínio e Calvino? Ah, tá bom. O calvinista, Eu Deus conheço o calvinista. Deus comanda todas as coisas. É. Tudo acontece. E o Armínio dá um pouco de colher de chá pro homem, sabe? Entendi. Então o homem tem livre-arbítrio, ele escolhe aceitar, crer ou não crer e tudo mais. Então é uma discussão teológica que já corre há muito tempo, viu? Mas é o Léo? interessante. É claro que é. O Léo, se a ciência não nos levar a discussões filosóficas e teológicas, Sim. ela serve para pouca coisa, certo? Serve para nossa sobrevivência aqui, mas nós somos seres eternos, Léo. É que eu acho que esse episódio ele deveria ser melhor explorado. Depois da Terra, habitaremos na Jerusalém celestial. Andaremos. Eu espero, já falei, espero que você Andaremos esteja em certo. ruas Eu de torço ouro para que eu esteja errado e o com senhor o esteja Mestre certo. Jesus. Ah. Então a teologia e a filosofia, quando você aplica sobre conhecimentos científicos, Sim. estão falando da eternidade do homem. A ciência fala do presente, do aqui e agora. É um lampejo de existência frente à eternidade que nos espera. Sim. Então, a boa discussão filosófica e teológica é muito mais importante. É que tem uns inclusive. episódios... Então, aí que tá... Não sei, porque é o seguinte, de quem tá do lado de dentro da igreja, talvez isso seja, mas para quem tá de fora, talvez não. Para atrair as pessoas, inclusive, né, pro cristianismo. Porque, por exemplo, tem alguns episódios que eu acho muito interessante. Esse da mulher, que tinha esse problema, sangramento e tal, eu acho o episódio muito interessante, e o episódio também do Romano, que inclusive acho que ele tinha se não me engano, ele tinha um status de chefia ali, e ele tinha em tese, depende ele tinha um garoto lá, né, doente, tá, que ele pede para Jesus curar. E ele pega e fala, eu sei que o senhor nem precisa ir lá. Sensacional, Né? não é? E aí, ele vai pra lá com a certeza que o moleque tava curado. E isso me mostra... Tem uma lição pra mim que eu acho que é pouco abordado aí, da importância da fé. Porque, Claro. inclusive, Jesus, ele pega e repreende seus próprios discípulos Claro. por não ter fé.
Você tá dando. O Léo vai dar. Quando eu falo que eu estudo, eu estudo. É que você só pegou boca aberta até hoje. Teve uma vez que a gente falou de Deus aqui. Se um dia você se converter plenamente, se tornar um pastor, você será um pastor. É que o senhor só pegou boca aberta. Sabe o que? A Bíblia diz que Você não acha que é importante? Sem fé é impossível agradar a Deus. Extremamente importante esse comandante romano, mas por que ele creu? Porque ele viu. Porque ele viu. E ele viu a necessidade também Judas de crer, né? viu Jesus. Judas viu e não creu. Ele sabia que Jesus tinha feito grandes milagres. Mas de Judas cura. também? Claro. E Judas Agora, não creu. Por isso que a fé cristã não é uma fé assim emocional, alguma coisa que a gente crê por crer. Porque tem gente que crê em duende, fada madrinha, chupa-cabra, ET, certo? Sim. A gente tem uma fé racional. Ele viu. Sim. Agora, ele vendo, ele poderia também duvidar, certo? Tantos que viram e crucificaram a Jesus, certo? Sim. Viram que ele fazia milagres, mas crucificaram a Jesus. Esse não. Ele tendo razões, ele exerceu a sua fé, falou, o senhor nem precisa ir lá, eu sei que o senhor falar. Sim. Olha que legal, cara. Mas o que eu acho mais legal Aí Jesus disso, fez o quê? ele não foi pra casa. Reconheceu a fé. Sim. E ele recompensou o homem pela sua fé. Mas sabe o que é legal? Ele não vai para. O que eu acho mais legal nessa história, ele não vai pra casa pra ver se o garoto foi curado. Ele já tinha certeza. Certeza, ele já vai regozijante. Você entendeu? Assim, né? Então, Uau. isso não mostra que Claro. existe um poder na própria fé em si? Você entendeu? Isso que eu quero chegar. Não, mas foi Jesus que curou. Não, né? isso sem dúvida. Eu não tô questionando isso, sem dúvida. Mas você concorda que existe um. Você tá. Quanto mais fé você tiver, Mais você atrai. mais você vai receber. Atrai os benefícios. Isso que eu tô A falando. misericórdia de Deus pra você. Isso. Concordo, É 100%. uma coisa que eu peguei e falei pro Léo. Concordamos em uma aí, Professor. Concordamos em uma, gente. Ó, Léo. Viu que você começou desconfiando de mim. Mas nós espera. Você também Você desconfia tá de muito mim sempre. desconfiado. Ó, nós Ó. dois. Nós dois. Professor, aqui, ó. esses dias aí o Léo pegou e falou assim pra mim, pô, sou um cara bom, sou um cara legal, eu não vou pro céu. Aí eu peguei e falei assim, ô Léo, presta atenção, tem o seu filho, que o seu filho tem seus defeitos, é um cara limitado, mas é seu filho. Certo. E tem um cara que é bem melhor que seu filho, ele é mais trabalhador, ele se esforça mais, ele é mais bonito, ele vai pra academia, ele tem vários atributos que o seu filho não tem. Aí eu peguei e falei assim, você quando deixar a herança, você vai deixar pro seu filho ou vai deixar pro desconhecido que tem melhores qualidades? Pro meu filho, Pro claro. seu filho. Então, o reino do céu é assim. Então, quando você tem que aceitar Jesus, porque é só pros filhos, hein? Porque senão continuaremos como criaturas de Como Deus. criatura. Olha o Léo pensando Mas agora, hein, ó. peraí. É. Mas eu estou num processo e tem uma passagem, que é uma Amém. passagem que eu gosto muito. Tá no Gente, tempo todo ainda. mundo orando pelo Léo aí, viu, gente? E que isso, inclusive, me incomoda e muita gente da igreja. Porque Claro. o cara acha que porque ele tá 30 anos na igreja, ele é melhor que os outros. De Não, jeito jeito E nenhum. você tem uma passagem lá que é quando o homem vai contratar as pessoas para trabalhar. Somos pó Ele todos. contrata um cedo, ele contrata um meio-dia, ele Não é contrata legal? uma tarde. E mesmo que chegou por O último, último. recebeu a mesma recompensa. E os primeiros começam a reclamar. Reclamar. Começa? Isso, Fala, isso acontece na igreja também. O acordo foi feito Foi e cumprido. feito. Isso, é isso aí. É isso aí. A Bíblia não é incrível? Sensacional. Os dois Cara. livros que eu mais gosto, as literaturas que eu mais gosto, é Homero e a Bíblia. Maravilhoso. A Bíblia São ela as é literaturas que eu mais gosto. incrível. Tem passagens lindas. Sim.